Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 5 de julho, já está chegando para deixar você de casa muito bem informado. Na edição de hoje, a gente fala do programa Farmácia Popular. Nós vamos saber o que mudou. A procura é bem intensa porque a lista de medicamentos é grande, né? Entram medicamentos para hipertensão, para diabetes, para colesterol, medicamentos para asma, medicamentos para Parkinson. Cachoeira entra no projeto Balada Segura. Com isso, blitz e ações educativas no trânsito devem ser mais frequentes. Licitação dos ônibus vai demorar ainda mais. Tribunal de Contas deve liberar edital em setembro. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala da comunicação no ambiente de trabalho. O NT Sul veio até o Centro Municipal de Proteção Animal, local que abriga centenas de cachorros, gatos e cavalos, para apresentar a estrutura desse local que serve como abrigo para animais abandonados. E você que está em casa, tem notícia para contar? Vamos trocar informações aqui no NT Sul, pois o jornal tem espaço reservado para sua mensagem. Envie a tua opinião, teu recado, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp. O número indo para a telinha agora é o 51997697129. Nós estamos ao vivo também no Facebook, estamos ao vivo no YouTube e você pode participar por meio das nossas lives. Então participe enquanto fica muito bem informado por aqui. O NT Sul já está no ar. E a gente abre essa edição com uma sugestão de telespectador. Muitas farmácias possuem placa indicando credenciamento no programa Farmácia Popular. A dúvida é: quem tem direito à gratuidade e descontos de 90% na compra de medicamentos? Tem que ter algum tipo de cadastro em algum programa do governo? Veja agora na reportagem. A dona Sônia precisa continuamente de medicamentos para a circulação e para os olhos. Todo mês ela vai na farmácia. Teve que integrar este gasto ao orçamento. Às vezes é difícil, né? É caro? Caro. Esse não tem, porque é para circulação, né? E eu tenho pressão alta nas vistas, né? E também uso colírio, né? Que eu não consigo também, mas encontro genérico mais barato, né? A dona Marion é do mesmo time, precisa de muitos remédios. Só que a cada compra, para garantir algumas gratuidades, sempre procura farmácia com a bandeira do programa Farmácia Popular. Eu tenho. O programa popular eu tenho. É isso. A senhora compra pelo programa? Isso, aham. E aí vale a pena? Dá um descontão? Olha, eu não pago nada. É? Eu não pago nada. Retira gratuitamente? Isso, gratuitamente, aham. Isso. Em torno de quantos remédios mais ou menos, senhora usa? Deixa eu te dizer, são vários. Muitos? É muito. Na Popular que tem aquela bandeira do Brasil, né? Isso. É nessa daí que eu compro. Tu procura a farmácia que tenha o programa? Sim, sempre essa. E vale a pena? Vale. É um alívio no bolso? É, bastante. Quando compra remédio para o avô, o Everton busca uma credenciada da Farmácia Popular. Mas quando é para ele, vai em qualquer uma e paga. Até agora, ele não sabia que também tinha direito. Não estava ciente. Estou ciente agora. O que tu achava desse programa, que era só para quem fosse cadastrado ou aposentado? Geralmente sim, eu pensei que fosse só para quem tivesse o cadastro ali. Geralmente, assim, não sabia que tinha essa vantagem para nós, assim, né? Isso acontece com muita gente. Pensar que o programa é destinado somente a cadastrados em programas do governo. Nesta farmácia, a cada mês, cerca de 300 pessoas chegam no balcão em busca de desconto ou gratuidade dos medicamentos. Existe uma listagem de medicamentos que o governo disponibiliza para os pacientes. Entre eles tem os gratuitos e os com copagamento. Sendo brasileiro, tendo uma receita com no máximo 6 meses de prescrição, a pessoa se enquadra no programa. Ele explica que não há necessidade de cadastro ou de participar de algum programa. Basta ter receita médica, que pode ser de consulta particular, convênio ou SUS. Se o medicamento solicitado estiver na lista do programa, poderá ser fornecido gratuitamente ou ter desconto de cerca de 90%.
Nessa outra farmácia, em torno de 5% das vendas é para clientes que buscam o programa Farmácia Popular. Tanto de clínica privada quanto o cliente do sistema público, né, tem direito e acaba procurando esses medicamentos da farmácia popular. A procura é bem intensa porque a lista de medicamentos é grande, né? Entram medicamentos para hipertensão, para diabetes, para colesterol, medicamentos para asma, medicamentos para Parkinson. E cada vez mais o governo está incluindo novas medicações mais avançadas, né, para o tratamento das doenças com esse benefício da farmácia popular. 40 medicamentos compõem a lista do programa. São gratuitos, medicamentos para asma, diabetes e hipertensão. Com coparticipação e desconto de 90% sobre o preço de mercado para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, rinite, anticoncepcionais, remédios para diabetes tipo 2 e doença cardiovascular e fralda geriátrica. Há cerca de um mês, o governo decretou gratuidade para todos os 40 medicamentos da lista às pessoas que, além da receita médica, comprovarem na farmácia que são beneficiárias do Bolsa Família. O gerente destaca que todo o monitoramento das vendas é feito pelo sistema do governo, inclusive com cruzamento de dados. Por isso, a exigência e necessidade de que a compra seja realizada pelo titular da receita médica. Se o titular não pode comparecer à farmácia, ele precisa fazer uma procuração no tabelionato, né, autorizando um terceiro a vir retirar. Daí a procuração, o documento do paciente e o documento do terceiro e mais a receita médica, ele consegue assinar pela pessoa que não pôde vir fazer a retirada das medicações, mas precisa agora passar pelo tabelionato essa autenticação das assinaturas. Aí então todas as informações, as explicações sobre o programa Farmácia Popular. Bom, e se alguém está se perguntando sobre a farmácia do SUS, a informação é a seguinte: o serviço é administrado pela Prefeitura e fornece medicamentos de forma gratuita somente para pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde, mediante receita médica de atendimento dentro do sistema. Gente, o IBGE abriu ontem as inscrições para 2 processos seletivos. São 6.742 vagas temporárias para agente de pesquisa e mapeamento e 806 para a função de supervisor de coleta e qualidade. A taxa de inscrição é de R$ 42,20 para as 2 funções. No município de Cachoeira do Sul, são 5 vagas para agente de pesquisa e mapeamento e 1 para supervisor de coleta e qualidade. A prova objetiva está programada para o dia 17 de setembro. O desafio de cuidar dos animais abandonados é uma das principais demandas dentro da Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. A grande maioria recebe os cuidados mínimos no Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA. Historicamente, esse local enfrenta dificuldades. Infraestrutura e mão de obra são demandas urgentes, reveladas durante visita da nossa equipe. O NT Sul veio até o Centro Municipal de Proteção Animal, local que abriga centenas de cachorros, gatos e cavalos, para apresentar a estrutura desse local que serve como abrigo para animais abandonados. A gente conta como é o serviço aqui em Cachoeira do Sul e o que se tem para melhorar nessa estrutura. Voltado para atender animais em situação de abandono, o Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, opera em 2023 no seu limite. São mais de 300 cachorros, 16 gatos e 23 cavalos acomodados nesse espaço que fica nas Três Vendas, próximo à Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição. Os problemas admitidos por todos os envolvidos estão direcionados na infraestrutura para os animais e também na mão de obra. O primeiro vem evoluindo a cada gestão. Algumas repartições estão em melhores condições, com concretagem, novas divisões de madeira e abrigos para os animais. Mesmo assim, estruturas velhas retratam um cenário com pouca higiene, impróprio para grande parte dos animais domésticos. Olhando de longe, é difícil acreditar que alguns espaços são para abrigar cachorros.
Dentro do possível, a coordenação do SEMPRA trabalha para manter o que se tem e não deixar faltar o básico, que é o fornecimento de ração, em torno de 150 quilos por dia. A gente procura não misturar, não ter muitos cachorros juntos, como vocês viram, é 2, no máximo 3 cachorros, geralmente é 2, sempre um casal, né? E todas as fêmeas estão castradas. Esses lugares mais velhos, realmente, né, eles precisariam de uma reestrutura, né? Mas todos eles têm abrigos, né? Os abrigos estão bons, se vê até mesmo no lugar que vocês passaram, onde vocês viram que tem ainda um pouco de lama, mas ali se entrar dentro dos abrigos, os abrigos estão todos secos, todos têm abrigos, todos têm bancada, todas as águas são limpas, todos têm boa alimentação, não são maltratados, nenhum funcionário, nunca aconteceu de chegar e bater num cachorro. A gente trabalha tanto com as outras equipes aqui da Secretaria, como os das outras secretarias do governo municipal, mantendo ações de reforma e de manutenção da estrutura que a gente tem atualmente. Né? Ainda não temos nenhuma, vamos dizer, melhoria confirmada, vamos dizer, que a gente consiga aumentar a estrutura ou melhorar a estrutura já existente. O segundo impasse está relacionado ao número de funcionários do SEMPRA. Hoje, são apenas 3 pessoas para atender todos esses animais na alimentação e higiene. A solicitação por mais colaboradores já foi encaminhada ao Executivo. Hoje, o ideal seria um veterinário e um auxiliar para ajudar nesse serviço bem trabalhoso e movido de muito amor. A rotina começa bem cedinho, eles se alimentam sempre no mesmo horário, é sempre de manhã bem cedinho a alimentação deles. E como vocês viram, estão todos bonitos, tem alguns até obesos, né? A maioria está obesa. E então a gente está trabalhando em conjunto com as ONGs também, né? Pelo Amigo tem ajudado bastante. E inclusive os cachorros estão todos vacinados, são todos desverminados. Então acho que não dá para reclamar, né? Então eles estão bem cuidados. A gente tenta suprir da melhor forma a nossa pouca capacidade de pessoal e também, né, adequando a forma dos ambientes que a gente tem lá, proporcionando da forma que a gente pode o bem-estar dos animais. Outro trabalho que pode ser projetado no futuro é a recriação dos animais alojados na intenção de retirá-los daquela rotina presa. Qualquer denúncia de abandono pode ser informado ao telefone 190 da Brigada Militar e também ao telefone da Secretaria do Meio Ambiente, 3724 6044. Gente, uma comitiva de Cachoeira do Sul está em Brasília para reuniões em prol do curso de medicina. Liderados pela vice-prefeita Ângela Chu, o grupo se reúne hoje à tarde com a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Helena Andrei, e na sequência com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que vai ser o articulador na habilitação de Cachoeira do Sul, no edital que deve ser aberto no próximo mês com novos cursos de medicina no país. E o assunto agora é a licitação do transporte coletivo urbano, os ônibus urbanos de Cachoeira do Sul. Pauta que a gente vem acompanhando de perto, atualizando periodicamente aqui no Telejornal, por ser um dos assuntos de maior interesse e urgência para a comunidade cachoeirense. Em abril deste ano, nós informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tinha estipulado um prazo de 90 dias para liberar o edital de concorrência pública. Agora, a exigência de novos documentos pode ampliar um pouco mais esse prazo, com expectativa de que o edital seja liberado em setembro. Hoje nós temos um processo tramitando no Tribunal de Contas do Estado, na sua fase interna, né, que é para avaliação da regularidade do procedimento licitatório, né? Nós tivemos de abril para cá 2 requisições de documentos e informações que acabaram suspendendo o prazo de 90 dias de análise que o TCE tem dentro desse processo,
pela necessidade que o Tribunal de Contas entendeu de complementação de informações e de apresentação de documentos previstos na Resolução 1157 de 2022. É importante esclarecer, Thelma, que essa Resolução 1157 de 2022, ela entrou em vigência depois do início do processo licitatório instaurado pelo município, no governo José Otávio Germano, né? E essas requisições de informações e documentos, elas são baseadas em critérios estabelecidos nesta resolução. Ou seja, quando o município instaurou esse procedimento, o município não tinha a obrigação de cumprir com essas formalidades. Hoje, no entendimento do Tribunal de Contas, tem. Então, o que nós estamos cuidando? Dar celeridade ao processo e atender a todas as requisições do Tribunal de Contas do Estado para que o processo transcorra com todo o procedimento correto. Por quê? O grande objetivo é que não ocorra aquilo que aconteceu no passado. Impugnações, judicialização, que a par de nós agirmos aqui com a máxima celeridade para ganhar dias, nós podemos perder ali na frente em anos. Então, nós estamos agindo com a cautela, junto com a celeridade, com o objetivo de aí no próximo mês de setembro, se Deus quiser, nós termos uma análise final pelo Tribunal de Contas e podermos, então, lançar o edital da concorrência pública aqui no município. É natural, dentro do seu entendimento, da sua expertise, um processo ser tão moroso e tão burocrático, porque a gente observa aí processos de licitação e de concorrência pública andarem com mais celeridade. O processo de licitação da concorrência pública para o transporte coletivo de Cachoeira do Sul se arrasta há anos e a gente não vê esse processo avançar. Nós temos uma situação precária no município desde 2014. De lá para cá, o procedimento era inverso em relação ao procedimento que se tem hoje. Todo o processo de concorrência, ele não passava pelo Tribunal de Contas antes, de forma prévia. Hoje passa, e isso traz ao município uma segurança. Porque o que acontecia no passado? Se lançava o edital sem passar pelo Tribunal de Contas, e vários itens dos editais que eram lançados pelos governos anteriores eram alvo de impugnação, sejam administrativas ou impugnações judiciais. E a gente sabe que quando se judicializa, demoram anos até as questões serem resolvidas. Hoje o procedimento é inverso. Toda a concorrência pública passa pelo Tribunal de Contas justamente para dar segurança e diminuir as hipóteses de impugnação. Esse cuidado, embora ele leve tempo, e é por isso que esse processo está tramitando aparentemente de modo moroso, mas não é isso que acontece, é um procedimento que está tramitando com cautela jurídica, para que nós tenhamos segurança jurídica, ele vai trazer ao município de Cachoeira do Sul a segurança de que a concorrência vai ocorrer de modo transparente, de modo regular e sem apontamentos. Claro que a justiça está aí para todo mundo, mas passando pelo Tribunal de Contas e pela avaliação dos seus auditores, a probabilidade de termos problemas, ela se reduz drasticamente. Então, com certeza, ainda que já tenham se passado 2 anos e 6 meses de governo José Otávio, no momento em que o tribunal der o ok ao nosso edital e nós publicarmos, a chance de nós termos um processo licitatório exitoso, ela é enorme e isso vai vir em benefício da nossa população. E daqui a pouquinho a gente já vai ver as mensagens da nossa audiência. Aliás, bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou em casa agora, ligou a sua televisão ou então se conectou nas nossas lives. Muito obrigado pela companhia com a gente. Na hora do almoço, aqui na TV Novo Tempo, a gente vai atualizando informações, trocando informações com a nossa audiência. Quer contar uma notícia? Mande para a gente a sua mensagem no nosso WhatsApp, que está na telinha já aí, 51997697129. Pode mandar uma foto para a gente de algo que você presenciou, pode mandar o seu áudio com a opinião sobre um conteúdo que você viu aqui no jornal, um vídeo. Fique à vontade para participar com a gente, tá bom? Como eu destaquei, a gente gosta sempre de trocar informações com a audiência. Inclusive, hoje nós abrimos aqui o telejornal com uma pauta, com uma reportagem que foi sugerida por telespectadores. Falamos sobre o programa Farmácia Popular, que é um programa que tem uma lista considerável de medicamentos gratuitos, né? E tem outros com descontos significativos, com cerca de 90% de desconto. Então, quer dizer, pautas que chegam por meio da nossa audiência, dos nossos telespectadores e que vão virando reportagem por aqui. Então, participe com a gente, já já os primeiros recadinhos na telinha. E também as mensagens de quem está com a gente no Facebook, no YouTube, nas nossas lives. Mande aí a sua participação. E olha, agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é a comunicação aí no teu trabalho?
Isso faz muita diferença numa equipe e também nos resultados de uma empresa. Nós vamos conferir agora algumas dicas sobre a comunicação interpessoal no quadro Minha Carreira. Empresas têm cada vez mais dado importância à maneira de se comunicar no ambiente de trabalho. E isso porque não é difícil imaginar que empresas onde os colaboradores têm maior capacidade de entender e transmitir informações obtêm uma maior taxa de sucesso em seus trabalhos. Isso significa que se você tiver como trabalhar a sua capacidade de comunicação antes mesmo de vivenciar os desafios da vida no trabalho, certamente estará em vantagem para executar tarefas com maior facilidade e sucesso. Como era de se esperar, existem maneiras diferentes de se comunicar e saber com que tipo de pessoa estamos interagindo é fundamental. Além de fatores como idade, origem, conhecimento e humor, é importante destacar alguns outros detalhes importantes, tal como o estilo de comunicação utilizado por seu interlocutor. E isso é importantíssimo, pois existem pessoas que se utilizam da linguagem emocional para se comunicar, levando em conta não apenas o que se fala, mas também os sentimentos envolvidos em cada conversa. Outras pessoas, entretanto, têm um estilo mais analítico e focam em dados precisos e números em seu discurso. Há ainda quem tenha o dom de observar as coisas de maneira ampla e se comunicar concisa e diretamente sem focar em pormenores. Mas isso são apenas linhas gerais de estilos de comunicação interpessoal. Não quero dizer com os exemplos que você tenha que se encaixar perfeitamente em algum desses padrões. Mesmo porque todos estão em evolução constante e podemos ter variações na forma de se comunicar com o passar dos anos e com a etapa da vida que nós estamos, tanto no plano profissional quanto no pessoal. No ambiente corporativo, diversas características são primordiais para que os processos aconteçam com eficiência, e as empresas buscam tais traços em seus colaboradores a todo momento. Bons exemplos, conhecidos no meio corporativo, são trabalho em equipe, criatividade, motivação, resiliência e liderança, por exemplo. No entanto, a comunicação interpessoal é um item primordial que nem sempre está descrito nos anúncios de vagas de emprego e pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, tanto no processo seletivo quanto no desenvolvimento da sua carreira. A comunicação interpessoal assertiva é extremamente relevante para as empresas, pois ajuda a formar líderes melhores e equipes que funcionam em harmonia. E encontrar profissionais que tenham excelência nessas características tem se tornado cada vez mais difícil. Por isso é super importante ter em mente que treinar e estar atento às suas capacidades de comunicação interpessoal podem ser sim uma vantagem enorme dentro da empresa. Além de facilitar e agilizar processos cotidianos da empresa, uma equipe com boa comunicação interpessoal tende a obter maiores resultados após receber feedbacks. Aliás, esse é um dos momentos em que a comunicação interpessoal mais pode fazer a diferença. Gestos, tom de voz, velocidade da fala e até a roupa influenciam em como é falado e percebido a sua fala entre os interlocutores. Portanto, é muito importante estar atento a todos os detalhes no ambiente de trabalho e treinar essa competência. É possível melhorar a comunicação interpessoal. É um trabalho de autoconhecimento que pode ser desafiador, mas, ao mesmo tempo, extremamente gratificante, quando se obtém os resultados desejados. Algumas dicas de como você pode começar essa jornada. Pratique a autoanálise. Procure observar em si mesmo quais são os defeitos que você acredita estarem impedindo o seu progresso. Após isso, observe aqueles ao seu redor que demonstram no dia a dia exemplos de boa e má comunicação interpessoal. Verifique quais características as tornam diferentes, quais as origens e elementos que contribuem para a percepção de comunicação como boa ou má. Com isso, você terá um panorama geral de boas práticas e seguir e internalizá-las. Fale a língua do seu interlocutor. Após verificar as diversas características que podem determinar se uma pessoa tem uma boa comunicação interpessoal, tente aplicar as melhores práticas de acordo com quem você fala. Busque se adaptar ao ambiente e utilizar gestos e palavras de acordo com a pessoa e o local em que você estiver. É algo que pode parecer óbvio, mas muitas vezes o subestimamos e misturamos esferas sociais diferentes. Por exemplo, numa reunião de trabalho, não é recomendado falar com os colegas da mesma maneira que você fala com seus amigos em momentos de lazer. Outra dica: concentração total.
Esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao se comunicar. É preciso dar total atenção ao seu interlocutor no momento da conversa. Ouça e observe com atenção genuína e responda com pertinência aos questionamentos e proposições que lhes são feitas. Nada é mais desgastante do que falar com pessoas que parecem estar com foco em outra coisa durante uma conversa. O quadro Minha Carreira já faz parte da grade de programação quinzenal da TV Cachoeira e precisa da sua ajuda, telespectador. Envie suas sugestões de pauta para cá, através do Facebook ou WhatsApp da TV, ou para mim, através do Instagram G Tomazete Consultoria. Contamos com a sua participação. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E essa tal de comunicação faz muita diferença no ambiente de trabalho. Tenho certeza que você de casa, ao acompanhar aqui o quadro Minha Carreira com a Grace Tomazete, já ficou pensando em situações do dia a dia ou alguma situação que você vivenciou, presenciou no ambiente de trabalho. Que bom que os conflitos não acontecessem, né? Mas daqui a pouco uma pessoa fala algo meio atravessado, não falou do jeito adequado, pronto, já se forma ali uma dificuldade bem grande, né? Então, comunicação interpessoal é a dica desta quarta-feira do quadro Minha Carreira. E se você tem uma dúvida, uma sugestão de um assunto que você gostaria que a Grace abordasse aqui no Telejornal NT Sul, ela está quinzenalmente aqui no Telejornal, às quartas-feiras, trazendo dicas importantíssimas para a construção da carreira da gente, para ter um bom ambiente de trabalho e para ajudar as nossas empresas, os negócios a se desenvolverem. E agora está na hora da participação, de ouvir o seu recado, o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece onde você está e, claro, também sua opinião sobre as reportagens que estão no ar por aqui. O WhatsApp 51997697129. A gente já vai aqui para a tela, mas antes destaca o seguinte, quem está com a gente aí no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, pode escrever para a gente na live, estamos de olho aqui nos recadinhos que estão chegando. Aliás, obrigado a você que está interagindo. E o mesmo vale lá para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se inscreva, deixa aí a sua informação, o seu recadinho que a gente igualmente põe no ar por aqui, tá bom? Combinado? Então bora para a tela ver aqui os recados que estão chegando. Maurício Magalhães está com a gente aqui de Cachoeira do Sul. As ruas no Beco dos Trilhos, bairro Santo Antônio, estão uma vergonha. Não passa carro, nem ambulância, está difícil, diz aqui o Maurício. Dá pra gente ver aí a situação, né? Muito barro, muita lama, é uma subida já forte aí, então precisa de uma atenção efetiva da Secretaria de Obras, né? É como disse aqui o Maurício, né? Nem uma ambulância passa aí nesse local. Imagina se alguém tem uma situação grave envolvendo a saúde, né? Precisa ser, quem sabe, removida para um hospital ou algo do tipo. É um problemão, né? Então tá aqui a notificação do Maurício para o setor de obras da Prefeitura. Tem mais recado, tem mais participação. A Guacira, eu acho que se não vão cuidar, não peguem animais para depois abandonar nas ruas. Aqui no bairro Funcap está cheio de cachorro nas ruas, lamentável, diz aqui a Guacira. A Guacira está comentando por conta da nossa reportagem, o Bernardo Miller visitou o SEMPRA, que é o Centro Municipal de Proteção Animal aqui do município, né? E tá lá no limite, né? Cachorro para todo lado, gatos, cavalos com um número considerável. Então é importante isso que a Guacira destaca, que é a responsabilidade do tutor. Se você adotou aí um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, é importante que haja a responsabilidade durante toda a vida desse animal, né? A seguir, Cachoeira entra no projeto Balada Segura. Com isso, blitz e ações educativas no trânsito devem ser mais frequentes. Trabalhos da CPI das horas extras foram encerrados. Relatório indicou eventuais irregularidades no pagamento a servidores da saúde de Cachoeira. Nós voltamos já. O NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa por estar com a gente nesse horário de almoço. E a gente aproveita agora para dar uma olhadinha na condição do tempo. Nesta quarta-feira vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, centro da cidade de Cachoeira do Sul, dia nublado, né? Aliás, de manhã teve sol, as nuvens abriram um pouquinho, mas nesse momento a gente tem aí o céu encoberto, né? E o sol está escondido.
Pois bem, quarta-feira começou nublada aqui em Cachoeira do Sul, vai fazer calor, temperatura máxima prevista é de 27 graus. E amanhã, ainda mais quente, 28 graus. E sexta, chuva com volume expressivo. Vamos conferir agora todos os detalhes na previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com sol entre nuvens e ao longo do dia deve permanecer assim, inclusive com bastante calor para essa época do ano à tarde. Temperatura mínima 17 graus e máxima 27. Quinta-feira deve ter um pouco mais de umidade. O sol aparece, mas deve ter uma formação considerável de nuvens. E tem alguma possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Temperatura mínima 15 graus e máxima 28. Sexta-feira o sol pode aparecer em alguns momentos, mas tem previsão de chuva com volume expressivo. Temperatura mínima 16 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Pancadas de chuva voltam a marcar presença em parte do território gaúcho hoje. Essa chuva vai se concentrar principalmente no sul, no litoral sul e em parte da campanha, como a gente vê no gráfico do Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com a Climatempo, a chuva por enquanto deve ser fraca, sem volume expressivo. Nas demais áreas do estado, o tempo permanece firme. Em Porto Alegre, hoje de manhã, o tempo era nublado, mas sem chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, região metropolitana de Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Várias floreiras estão sendo construídas em ruas centrais de Cachoeira do Sul. As frentes de trabalho estão atuando no entorno da Praça José Bonifácio e na Rua Davi Barcelos, que deve receber ao todo 12 floreiras. O objetivo, segundo a Prefeitura Municipal, é embelezar e humanizar os espaços públicos, além de, estrategicamente, garantir que as pessoas utilizem as faixas de pedestre. Na Praça José Bonifácio, o trabalho já está mais adiantado e as estruturas devem receber em breve já as pinturas. Na Davi, a pintura começará somente depois de concluídas as obras de asfaltamento. E aí, você de casa, gostou das floreiras? Conte pra gente nas nossas redes sociais. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está convocando os responsáveis ou familiares de 500 pessoas sepultadas no cemitério Jardim Santo, para que coloquem as contas em dia. O prazo é de 90 dias. O pedido da administração é que os familiares compareçam na administração do cemitério municipal. O valor a ser pago é de R$ 90 por ano. Os ossos daqueles que a situação não for regularizada vão ser levados para o ossário geral. A medida é necessária para garantir espaço para sepultamento de pessoas em vulnerabilidade que não tenham família ou pessoas não identificadas. E agora vamos para mais um bloco de interatividade para ouvir você de casa, ouvir o que você tem a nos dizer. Então conte aí a sua informação, conte a sua notícia, sugira a reportagem. Aliás, tem várias sugestões chegando aqui, a gente agradece a nossa audiência sempre empenhada, motivada, trazendo informações, contextualizando assuntos. É assim que a gente conduz diariamente e produz diariamente o telejornal NT Sul. Na tela o WhatsApp para você, 51997697129, nosso principal canal de interatividade, para você mandar um áudio, uma foto, um vídeo, seu texto, e a gente vê tudo isso aqui ó, na nossa telinha. Jones Martins, Cachoeira do Sul, já passou da hora da licitação do transporte coletivo. Existem bairros que não tem sequer uma linha de ônibus, diz aqui o Jones Martins. Obrigado, Jones, pela participação. Seguimos aqui acompanhando, né? Temos aí um novo prazo para setembro, conforme nós trouxemos aqui na entrevista feita pela Thelma Tomás com o procurador jurídico do município. O Eugênio está participando porque pararam novamente as obras do asfaltamento da Rua Davi Barcelos. Eugênio, boa pergunta. Nossa equipe já está fazendo contato com a construtora, né, para a gente saber
efetivamente o que está acontecendo com a Davi Barcelos. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações da nossa audiência. Você de casa pode continuar interagindo por aqui. Cachoeira do Sul está de volta ao projeto Balada Segura. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes de trânsito e a quantidade de motoristas embriagados. Vão ser 4 operações por mês e elas começam a qualquer momento. O Bernardo Miller traz os detalhes. Isso mesmo, Daniel, e a gente está aqui no setor de trânsito para falar sobre esse realinhamento de Cachoeira do Sul juntamente com a Operação Balada Segura. A gente sabe que é uma operação que geralmente é concentrada durante a noite, mas também serve para uma forma de educar os condutores aqui de Cachoeira do Sul. E o setor de trânsito responsável por realinhar essa questão envolvendo a operação aqui no município. Ao meu lado, o coordenador de trânsito de Cachoeira do Sul, André Carlos, que esteve em Porto Alegre essa semana, coordenador. O que você pode falar sobre esse encontro, essas reuniões e o que Cachoeira vai programar agora para o futuro relacionado à Balada Segura? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde toda a população cachoeirense. Na verdade, o nosso objetivo sempre é, o meu principalmente, do secretário, do prefeito, é segurança, salvar vidas. O que menos nos importa são infrações, são autuações, vamos dizer assim. Obviamente, uma coisa puxa a outra, quando a população não respeita as normas, né? Mas neste caso, especificamente falando, o que acontece? O motorista, que ele sai de casa com o seu veículo para uma festa, ele tem que estar consciente que ele não pode ingerir álcool. Não vai ser o mesmo retorno, né? Então, o que acontece? Como o nosso foco sempre foi e sempre será salvar vidas, as blitz da Balada Segura são para pelo menos o cara repensar antes de sair de casa. Não, se eu vou ir em uma festa, se eu vou em uma balada, vamos aproveitar o nome, eu não vou dirigir. Ou vai ter um motorista da rodada, certo? Vamos eleger um que hoje não vai ingerir álcool para nos levar para casa com segurança. E o que acontece? Eu comecei a buscar, logo que eu assumi a coordenação do trânsito, eu comecei a buscar estes tipos de ações para educação. E eu descobri, né, que é uma pergunta de todo mundo, como assim os valores e tal? Todas as multas, todas as infrações pertinentes ao Estado, que são infrações do veículo, vamos dizer assim, para os motoristas entenderem bem, elas retornam para o nosso município 40%. Por quê? Do valor arrecadado. Por quê? Porque não existe estas ações por nossa parte, por parte do trânsito. O trânsito não vinha realizando. Ok, coordenador. Existe algo estipulado para o início dessas operações? É imediato? É já no mês de julho? É em agosto? O que tem de programado referente a isso? E se essa sua busca em Porto Alegre de reativar a Balada Segura também pega a ligação de alguns episódios de acidentes que tivemos em Cachoeira do Sul nas últimas semanas? Não nas últimas semanas, né? Mas a vida toda. A vida toda nós vimos absurdos no trânsito que não podem mais se repetir, né? A culpa não é nossa, mas nós não podemos ser omissos. Nós temos que buscar formas de coagir esse tipo de infrações e principalmente acidentes. E o início das operações? O início das operações está para qualquer momento. Isso como é um convênio, tem uma parceria, eles vão vir de Porto Alegre para fazer as baladas junto conosco. Isso é até uma exigência do governo. Eles vão participar de algumas baladas juntamente com nós. As outras têm que ser fotografadas, filmadas. Nós temos que provar que nós estamos cumprindo com o acordo. Ok, coordenador de trânsito André Carlos falando sobre novamente essa recolocação da Balada Segura em Cachoeira do Sul, essa atuação que vai ocorrer no mínimo 4 vezes por mês. E pegando a palavra do coordenador, ela pode começar a qualquer momento. E o recado que fica é que direção e bebida não combinam. Tá certo, Daniel? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. É algo que todo mundo sabe, né? Que não combina álcool e direção, mas infelizmente muitas situações
reiteradamente terminam acontecendo. Então, fiscalização mais efetiva, mais forte, a partir de agora, aqui no município de Cachoeira do Sul. Gente, chegou ao final a CPI das horas, que investigou supostos pagamentos indevidos a servidores da saúde de Cachoeira do Sul. Sem indiciamento ou apontamento objetivo sobre o pagamento ou não, o relatório indica eventuais irregularidades e vai agora para o Ministério Público, que deverá aprofundar as investigações. E no apagar das luzes, um pedido de extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito foi protocolado, mas não foi acolhido pela Casa. Foi realizada na tarde desta terça-feira a leitura do relatório final da CPI das horas extras, que investigou eventual pagamento indevido de horas a servidores da saúde de Cachoeira do Sul. O alvo principal da investigação foram mães de crianças com deficiência beneficiadas com a redução de jornada e que, por esse benefício legal, teriam sido incluídas em jornadas extraordinárias não previstas em lei. A não prorrogação do prazo de investigação do processo, pedido rejeitado pelos vereadores, impediu o aprofundamento da investigação, que terminou sem o apontamento direto de responsáveis ou conclusão sobre o pagamento ou não indevido das supostas horas. Ainda durante a análise dos documentos, os vereadores Alex da Farmácia, Antônio da Saúde e Luiz Paixão receberam denúncias de outros casos de irregularidades em pagamentos de horas extraordinárias a servidores da mesma secretaria. Os apontamentos e documentações serão remetidos ao Ministério Público, que dará prosseguimento às investigações. Daniel, então, encerrados os trabalhos de investigação da CPI da Saúde, a gente acompanhou um trecho aí da leitura do relatório. Falo com o relator aqui, trazendo uma síntese do que foi possível apurar nesse curto espaço de tempo, né? O vereador deixado muito claro durante, inclusive, a leitura desse relatório, que foi um tempo muito curto para avaliar tanta documentação e não foi possível, inclusive, fazer uma oitiva aí, como era previsto, das pessoas que precisavam ser investigadas, de mais coleta de dados, inclusive, para aprofundar essa investigação, um relatório conduzido com o tempo que foi viável aí para investigar. Quais são as primeiras impressões e o que foi possível concluir a partir dessa investigação? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. O meu trabalho, né, infelizmente, ficou prejudicado, como eu fiz ali a leitura da própria conclusão do relatório, no momento que a Casa definiu por não dar mais esses 60 dias para que pudéssemos estar analisando a documentação que, como bem disse, chegou com um atraso de mais de 50 dias, né, em alguns casos, ao nosso conhecimento. Para que, então, a gente tomou por decisão não estar chamando ninguém antes de ter a documentação em mãos. Essa foi uma decisão da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né, para tentar conduzir sempre dentro da legalidade e tentar desenrolar de uma maneira, né, justa. Os encaminhamentos vão para o Ministério Público, como ficou claro aqui. Quais são os apontamentos, de que forma a CPI conseguiu conduzir esse trabalho? Existe uma responsabilização objetiva? Não temos como fazer uma responsabilização, né, Thelma? A gente estava contando justamente, chegando os materiais de maneira completa, nós já estávamos com a perícia contábil por ser contratada, né, em fase até de assinatura de contrato. Mas, infelizmente, né, como a Casa, em sua maioria, resolveu, né, não dar seguimento, não aprovar o requerimento 313 de 2023, que dava mais 60 dias de trabalho à CPI, infelizmente a gente não pode apontar se houve ou não erro. Então, eu gostaria de deixar aqui bem claro. Então, a gente concluiu de maneira técnica com o material escrito que nos foi fornecido, que foi contra-cheques, escalas, né, o ponto, a efetividade, demais documentos, né, como laudos. Então, isso tudo vai ser encaminhado ao Ministério Público e ao Ministério Público do Tribunal de Contas e também uma cópia ao chefe do Executivo, para que possam dar a devida investigação que a gente acha necessário. Lembrando que, pela documentação, a gente verificou que, de acordo com a própria legislação municipal, é de entendimento que só poderiam receber horas extras após a 8ª hora trabalhada, que seria após o horário normal, né? Então, é justamente essa checagem se houve ou não
hora extra paga antes das 8 horas, a gente não pôde chegar a essa conclusão justamente pela própria falta da perícia contábil. Mas, de todo modo, foi verificado que, sim, receberam horas extras simples. Horas extras simples significam durante dias úteis, né? Horas extras dobradas, que é ao final de semana, uma vez que o serviço público funciona de segunda a sexta, né? E os finais de semana seriam hora dobrada, e também percepção de sobreaviso, né? Que equivale a 30% da hora normal por alguns servidores, e que isso deve de ser averiguado, agora sim, pelo Executivo, e também pelo Ministério Público do Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, né, do Estado. Após a leitura do relatório, o advogado Lisandro Machado, representante de uma das servidoras investigadas, protocolou um pedido de extinção da CPI, alegando que o prazo limite dos trabalhos havia sido extrapolado. O presidente da Câmara, MacGyver Dias, informou por telefone que o pedido não foi acolhido pela Casa. Os prazos foram cumpridos de acordo com o que prevê o regimento interno do Legislativo e, portanto, está validado o trabalho da CPI, informou o presidente. E agora nós vamos falar sobre os padrões femininos de beleza e de que forma eles impactam na vida das mulheres. Esse é o tema de 2 pesquisas de doutorado. Uma analisa a linha do tempo desde o período colonial até o final do século XX, e a outra faz uma reflexão do conceito de beleza. Nos centros das grandes cidades circulam mulheres de todos os tipos, brancas, negras, indígenas, baixas, altas, gordas, magras, com cabelos curtos, longos, grisalhos ou coloridos. Apesar dessa diversidade de corpos e estilos, no Brasil, alguns padrões femininos de beleza ainda persistem. São resquícios de um período colonial sombrio, pautado pela escravidão, em que negros e indígenas eram excluídos e apenas o fenótipo europeu era referência. É o que conta a pesquisadora Denise Bernuzzi, autora do livro A História da Beleza no Brasil. Indígenas, negras, etc., elas não tiveram muito espaço dentro da publicidade, a não ser em determinados papéis sociais subalternos. Então, elas não eram consideradas modelos de beleza. A história da beleza no Brasil revela a história dos nossos preconceitos. Quando eu falo que a história da beleza é uma história technicolor, né, colorida, mulheres bonitas, etc., ela também é a história desse avesso, seja daquelas que foram consideradas as feias, seja aquelas que elas eram consideradas menos mulheres. Por exemplo, e é quase o mesmo patamar, as negras, as indígenas e as velhas. Desde então, as relações sociais da mulher sempre foram pautadas pela sua aparência, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho. As camadas populares sempre trabalharam, as mulheres sempre trabalharam dentro e fora. O mercado de trabalho, o mercado amoroso, todos os mercados são mais cruéis para a mulher, porque aqui a quantidade de jovem é maior, ok? Então, isso explica muita coisa, inclusive as cirurgias plásticas. O ambiente de trabalho, o espaço público, vamos dizer assim, né? Desde o meio de transporte até o lugar propriamente dito, exige que essa mulher tenha um corpo para apresentar ao outro, que não é da família. E isso muda completamente a relação dela com ela própria. Esses padrões que determinam o que é bonito ou feio são ensinados na infância, quando as meninas ganham as primeiras bonecas. A Pérola é bonita, maravilhosa, e essas duas elas são muito bonitas. Mas e quando essa boneca é feia e quebra todos os padrões? Quem vai explicar melhor sobre essa feiura aqui é a artista visual Clau Paranhos. Clau, que história é essa de bonecas feias? Então, essas bonecas elas são criadas a partir de uma ideia de questionar esses padrões de beleza que eu já questionava há muito tempo, desde a infância, que me incomodava essas bonecas na prateleira, enfileiradas, com o mesmo rosto, o mesmo tipo de cabelo. E a partir de um acontecimento meu na infância, que eu tinha uma boneca de pano toda rasgada, estrupiada, que vivia caindo a cabeça, e eu recosturava, tanto que eu aprendi a costurar a partir dessa boneca.
E essa boneca, no momento que ela é descartada, quando eu era criança, eu ganhei uma Barbie e essa boneca foi descartada. Então ela foi, eu digo que a bruxinha foi trocada por uma Barbie. Assim como na arte, na vida, a beleza ideal deve ser aquela que nos permite ser quem somos. Se enxergar, tentar enxergar em outras mulheres a tua beleza também. Também ter uma autoestima, eu acho que buscar uma autoestima, um cuidado de se conhecer, de conhecer o seu corpo. A beleza passou a ser algo que vem de dentro, que vem de dentro da pessoa e não é só de fora, não é só essa forma, né, apolínea, é algo que está na atitude, que está na mulher em movimento, que a gente não consegue pegar. O conceito de feiura e de beleza ele é completamente vago, né? E tem muitos estudos a respeito disso, então a gente conversa sobre isso e as pessoas criam as suas bonecas a partir desses pensamentos e percebem, então passam a refletir a respeito de si mesmas, né? O quanto elas estão aprisionadas nesse conceito que não existe, né? Porque o que é feio para mim pode não ser feio para ti. Isso aí, importante acima de tudo, né, a valorização do ser humano. E vamos ver agora mensagens da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que interage com a gente diariamente. Na tela aí o número do WhatsApp para você também mandar a sua mensagem, dar o seu recado. Por aqui você tem vez e voz. Bora pra telinha. Mensagens por aqui. Cris Cunha Barros, de Cachoeira do Sul. As floreiras ficaram lindas. Só nunca vi uma cidade gostar tanto de faixa de pedestre, não tem planejamento algum e faixas em lugares errados, diz aqui a Cris Cunha. Obrigado, Cris, pela participação com a gente, tratando aí desses dois assuntos. Quem mais? A Maricleide Pascoal, de Cachoeira do Sul. Torço pelo embelezamento da nossa cidade, espero que o povo ajude a conservar e os vândalos não acabem com tudo. Obrigado, Maricleide, pela participação, a gente torce por isso, né? Espaço urbano que seja mais bonito, que tenha cuidado, por que não ter aí flores nessas esquinas onde as floreiras estão sendo construídas, como a gente mostrou na reportagem, né? Quem mais? A Ana está participando, eu adorei a ideia das floreiras. Obrigado, Ana, pela participação. Acho que é a percepção majoritária aqui da cidade, né? Pelo menos com base nas mensagens que a gente está recebendo. A Lourença, de Florianópolis, Santa Catarina. Amo assistir as reportagens do telejornal. Um abraço. Obrigado, Lourença, pela participação. Um grande abraço para os amigos de Floripa, ligados com a gente. Quem mais? Tem recadinhos aqui do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Por aqui, a Isabel Cristina Machado, dizendo que já teve os seus bons momentos. Ela está falando aqui sobre a questão da beleza, né, dos padrões que são, de certa forma, impostos. E ela diz que hoje está mais incluída na moda plus size. Obrigado, Isabel, pela participação. Grande abraço para a senhora e obrigado pelo recadinho, pela participação de todos os dias. Diego e Débora Rezende Rosa, dizendo aqui que quer ver o cachoeiro deixar as flores nos canteiros. Vamos torcer por isso, né? O NT Sul vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias. E amanhã a gente se encontra novamente na telinha da TV Novo Tempo e, claro, pelas redes sociais. Ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!